Obrigado por sua presença aqui no nosso programa, Carlos. Carlos, vamos começar a falar sobre a reforma da Previdência, cuja votação em primeiro turno, após sucessivos adiamentos, foi viabilizado ontem. O governo cedeu em alguns pontos e eu queria que você fizesse um histórico, né, da proposta original e do que é que o governo realmente teve que ceder nessa negociação, não só com os servidores, mas também com os deputados. Isso, Jorge. A gente iniciou esse processo de discussão com os servidores da reforma da Previdência há quase um ano, né? A gente iniciou essa discussão em novembro do ano passado, antes mesmo de enviar a proposta para a Assembleia Legislativa, para ser apreciada pelo nosso Poder Legislativo. Após esse amplo debate, nós enviamos a matéria em fevereiro. Nessa matéria, no projeto original, a gente colocava uma faixa de isenção que hoje é de R$ 6.100, a gente reduzia para R$ 2.500. Ontem foi aprovada com uma redução para R$ 3.500, né? E a gente fez uma calibragem nas alíquotas, né? O projeto inicial ele ia de 12% a 16%, e o projeto aprovado ontem ele foi de 11% a 18%, né? A gente sempre foi nossa intenção reduzir os danos, principalmente para os menores salários. Esse é um tema, Diógenes, você acompanhou essa discussão há bastante tempo, se acompanha há bastante tempo, um tema sensível, um tema que mexe com a vida das pessoas. A governadora, quando me designou para coordenar a equipe que ia fazer essa proposta de reforma, ela passou para a gente dois princípios básicos, que é o princípio, principalmente, da progressividade, que é isso que a gente trouxe, essas alíquotas que atingem menos quem ganha menos e tem um valor maior para quem ganha mais. E o segundo princípio, que mesmo que a gente, era o nosso dever, nossa obrigação, buscar a viabilidade, aumentar a viabilidade da nossa Previdência, reduzindo o déficit, a gente nunca deixasse de olhar para os impactos dessa proposta na vida das pessoas. Ela sempre brincava comigo, disse: Cadu, atrás dessas suas planilhas aí, atrás desses números, existem vidas. Nunca deixe, nas suas análises, de olhar o impacto que essa reforma vai ter na vida das pessoas. Então, ontem eu dei uma entrevista, Diógenes, que eu disse que essa reforma aprovada ontem pela Assembleia Legislativa, e aqui cabe o registro pela maturidade política dos nossos deputados de aprovar esse tema, um tema sensível, um tema difícil, mas houve uma aprovação em grande maioria. Nós tivemos 21 votos a favor, uma abstenção e apenas 2 votos contra. Ontem, né, secretário? Porque durante semanas, ali por julho, os deputados não votaram, o governo não tinha os votos necessários, só tinha 13 votos para aprovar a matéria. Mas ontem, claro, ontem houve um esforço no sentido de aprovação como foi aprovado, mas houve uma resistência dos deputados. Diógenes, eu estou há pouco tempo convivendo de mais próximo com o universo político, e eu estou aprendendo que o universo político tem seu tempo, né? Ontem eu acho que a conjuntura favoreceu, assim, a gente fez mexidas com autorização da governadora, reduzimos ainda mais os impactos da reforma na vida dos servidores e conseguimos aprovar a matéria. Então, eu tenho dito que a reforma foi a reforma possível pela conjuntura de reduzir os danos para os servidores, de reduzir o déficit previdenciário e também a conjuntura política. Eu acho que é um dia histórico para o Rio Grande do Norte. A gente vem nessa batalha há bastante tempo de tratar essa questão do déficit previdenciário. Nós não estamos resolvendo esse déficit agora, mas a gente consegue fazer uma redução que dá o mínimo de viabilidade para esse regime, que é um regime que a gente acredita, que a gente defende e que ele precisa, para isso, ser viável do ponto de vista financeiro. Tá, secretário, mas a gente está longe de sanar o déficit da Previdência aqui no Rio Grande do Norte. O nosso déficit é bilionário, né? E a expectativa aí de redução desse buraco nas contas da Previdência é de 250 milhões de reais.
Eu queria que o senhor me confirmasse se os números são esses mesmo. E, pelo visto, vamos ter que fazer novos ajustes no futuro. Olha, Diógenes, eu teria cautela nessa avaliação que a gente precisa fazer novos ajustes no curto prazo. Eu não acho que seja necessário. A reforma ela tem dois efeitos que são importantes. Primeiro, ela contém a velocidade de crescimento do déficit. Quando você faz modificações do ponto de vista atuarial, que são a data, a idade que os servidores vão se aposentar, o valor dos benefícios que os servidores vão receber ao se aposentar, o valor das pensões, você reduz o crescimento desse déficit. E quando você mexe nas alíquotas e reduz a faixa de isenção, efetivamente você reduz o próprio déficit. Então, ela tem esses dois efeitos. Ela reduz o déficit instantaneamente, daqui a 3 meses, né, porque a gente precisa respeitar o princípio da noventena, né, e ela contém o crescimento desse déficit. Então, acho que a gente está num momento de... eu não digo comemorar, porque quando você tira direitos de pessoas, eu acho que não é motivo de comemorar, mas sim, é um motivo da gente respirar aliviado, que a gente está contendo esse crescimento do déficit, estamos reduzindo esse déficit, vamos agora buscar outras maneiras, pular essa pauta um pouco, sair dessa pauta da questão previdenciária por um momento e buscar o desenvolvimento do Estado, que é a outra pauta que a gente vem, desde que iniciou o governo, que a governadora professora Fátima Bezerra passou essa missão para a gente também, para a gente recuperar a competitividade do Estado do ponto de vista tributário em relação aos estados vizinhos, a gente fazer a economia crescer, fazer a arrecadação crescer e lidar com esse déficit nos próximos anos. Antes da gente falar no estímulo à economia, plano esse lançado essa semana pela governadora Fátima Bezerra, eu só queria um comentário do senhor, porque parte dos sindicatos que negociou com o governo chegou a dizer que essa adequação da reforma da Previdência foi mais cruel do que a reforma de Bolsonaro em Brasília. O que é que o senhor tem a dizer a respeito disso? Gente, bem francamente, como você sabe que eu sempre falo essas questões, a comparação aí ela é completamente inadequada. Tá? O quadro de servidores federal ele tem um perfil salarial completamente diferente do nosso. Né? No serviço público federal, você não tem servidores ganhando R$3.000, R$4.000. A média salarial do serviço público federal é de 10 a 12 mil reais. A nossa média salarial aqui no Estado, infelizmente, é de R$4.800. Certo? Então, essa comparação ela não pode ser feita. Se você olhar, Jorge, para esse texto que foi aprovado ontem, depois desse amplo debate, dessas discussões do governo e dos deputados também, 60% dos nossos servidores da ativa, eles não vão ter aumento de alíquota, eles vão permanecer contribuindo com somente 11%. Então, eles não vão ter impacto nenhum do ponto de vista de alíquotas para eles. Do ponto de vista dos nossos servidores aposentados e os pensionistas, 42% dos nossos servidores continuarão isentos dentro da faixa de isenção de R$3.500. E se você for, Diógenes, aí para as regras atuariais, para tempo de contribuição, idade, regras de transição, a nossa proposta, eu não tenho dúvida, que não vou chamar de melhor porque uma reforma da Previdência ela sempre é ruim, mas é a menos impactante do ponto de vista dos servidores de todas as propostas que foram aprovadas no país, em todos os estados, na União, e isso não é de graça, Diogo. Isso é fruto desse processo de diálogo que a gente abriu, muito desgastante, muito tenso. Em alguns momentos, parte dos servidores públicos se afastaram dessa mesa de negociação, o que a gente tem que respeitar, foi uma decisão deles, mas desse contexto todo de amplo diálogo, a gente conseguiu construir um texto que, não tenho dúvidas, foi o que menos impactou na vida dos servidores públicos do Brasil, foi essa reforma aqui do Estado. Eu vou dar um exemplo claro. A faixa de isenção que nós aprovamos aqui, de R$3.500,
de todas as reduções que foram realizadas no país, nos estados, ela foi a menor redução que houve. Então, muito tranquilo para falar sobre isso. Esse argumento não é verdadeiro. A gente trabalhou esse tema, Diógenes, diferente de todas as outras reformas, com toda a transparência, tá? A gente criou ferramentas, calculadoras, que o servidor teve plena noção do que iria acontecer com ele. Em nenhum momento a gente escondeu nada. Então, eu tenho que discordar. Esse argumento não é verdadeiro, ele é falacioso e é injusto com todo esse processo de negociação que a gente abriu e com o texto aprovado, que foi ainda amenizado mais ainda pelos nossos deputados estaduais também. Secretário, estamos vivendo a pandemia ainda, né? Tivemos uma queda brutal na arrecadação, na atividade econômica, de um modo geral, mas o Rio Grande do Norte está se recuperando. As notícias têm sido boas do ponto de vista da arrecadação tributária. Eu queria saber como é que está a arrecadação nesse momento e, na sequência, a gente falar do plano de incentivo à economia, que prevê aí 30 medidas em pelo menos 7 setores, né, da nossa sociedade e da nossa economia. Então, como é que está a arrecadação hoje? Diógenes, a recuperação, por vários motivos, e o principal deles, do meu ponto de vista, foi a forma como a gente tratou a pandemia aqui no Estado, como a governadora tratou essa questão. A governadora tratou esse tema com muita responsabilidade, priorizando sempre, sim, a questão sanitária, preservando a saúde da população do Rio Grande do Norte, mas nós nunca abandonamos o nosso setor produtivo. Para você ter uma ideia, Diógenes, foram realizadas reuniões semanais com o setor produtivo, sempre discutindo a questão, paramos a economia na hora que devíamos parar, certo? E retomamos, é bom lembrar, Diógenes, a gente iniciou a retomada da economia no dia 1º de julho de 2020. Nós estamos hoje no dia 80 dias do dia 1º de julho. E de lá para cá, os índices sanitários só melhoraram. A gente tem hoje uma situação muito melhor do que tinha naquele momento e, naturalmente, os indicadores econômicos, eles começaram a melhorar também. Então, hoje, a nossa arrecadação de ICMS de agosto já foi no mesmo patamar de agosto de 2019 e a de setembro ela vai ser muito superior, em termos aí quase de 15% a arrecadação de ICMS de setembro do ano passado. Então, o principal fator para mim, a questão do cuidado com a saúde, mas sem esquecer a questão econômica. Nós não entramos, a governadora não entrou naquela dicotomia, a economia versus vida. Não existe economia sem vida, não existe vida sem economia, e a gente cuidou muito bem dessa questão e estamos colhendo os frutos agora. E nesse contexto, Diógenes, a governadora encomendou há mais ou menos 30 dias um pacote de medidas que acelerasse ainda mais esse processo, foi nesse contexto que nós criamos o RN Cresce Mais. São esses conjuntos de medidas do ponto de vista tributários e econômicos que a gente lançou na semana passada e já foi muito bem recebido pelo setor produtivo aqui do Estado. Secretário, são 30 medidas, até já citei que são 7 áreas da nossa economia, mas eu lhe pergunto, todas são execuíveis? Todas vão sair do papel? Qual a mais complicada na sua avaliação? Jorge, as medidas tributárias, todas já, ou os decretos publicados, ou os projetos de lei enviados para a Assembleia Legislativa. Então, são medidas concretas, as do ponto de vista tributário. As medidas setoriais, que aí o secretário Jaime, o secretário Guilherme, a secretária Ana e o secretário Alexandre propuseram, são medidas de curto, médio e longo prazo. Então, ali tem questões que não vão se realizar agora, mas que a gente precisa ir trilhando o caminho para elas se materializarem. Do ponto de vista tributário, Diógenes, que foram as medidas que eu acompanhei mais de perto, nós temos uma que já foi, a positividade dela já foi comprovada pelo anúncio do senhor Flávio Rocha, né, que é o presidente do Conselho de Administração da Guararapes, criando mais 1.300 postos de emprego aqui no Estado, já nesse momento, que foi a readequação dentro do PROED, que foi aquele programa que nós criamos no ano passado,
da indústria têxtil, aumentando o valor do incentivo da indústria têxtil, o que possibilitou a Guararapes criar esses novos postos de trabalho aqui do Estado, que é o que a gente procura. A governadora sempre... Aliás, secretário, esse processo seletivo da Guararapes já começou, né? Começou, são resultados concretos já. Então, eu considero essa a mais positiva nesse momento. Nós temos a questão do refis, certo? O refis é um refis amplo. O refis, a gente tinha o planejamento de fazer apenas um refis nesse governo, durante esses 4 anos. Nós vínhamos trabalhando nesse refis mesmo antes do início da pandemia, e com o contexto da pandemia, nós incluímos esse período que foi muito difícil para o setor produtivo, para o setor empresarial, e aí os débitos que foram acumulados durante a pandemia, durante o período mais crítico da pandemia, né, Diógenes, até o dia 31 de julho, eles estão dentro desse refis. Então, é uma possibilidade dos contribuintes aqui do Estado se regularizarem, é uma perspectiva também de arrecadação para o Estado. Quando você faz um refis amplo como esse, você dá chance aos contribuintes se regularizarem, mas você tem também uma receita significativa, e nós temos outras medidas pontuais. A questão do turismo, que é o setor que talvez vai ter um retorno mais lento. Nós flexibilizamos a questão daquele benefício do querosene de aviação, que é o combustível dos aviões, que acaba reduzindo o preço das passagens aéreas. Nós mantemos esse benefício mesmo sem as contrapartidas das empresas aéreas. Nós reduzimos o ICMS da energia dos hotéis e pousadas durante o período mais crítico da pandemia, até 31 de dezembro de 2020. Agora nós estamos postergando para 31 de dezembro de 2021. Fizemos também uma alteração no setor da pesca, Diógenes. A gente tem a pesca de lagosta aqui no Estado, uma realidade que a gente tinha conhecimento que a lagosta era pescada aqui e era internalizada no Ceará, porque lá tinha uma condição tributária melhor do que a nossa. Nós igualamos essa questão, esse benefício do Ceará aqui no Rio Grande do Norte, possibilitando agora que essa lagosta fique aqui, seja internalizada aqui dentro. Então foram medidas, Diógenes, concretas, que atendem vários setores. Estava me esquecendo da questão do vinho. Também. O vinho é uma questão muito emblemática. O vinho, a gente acompanhando, a gente vive aqui no Estado um grande um grande percentual do mercado de vinhos entrava aqui no Estado e estava sendo vendido diretamente para a pessoa física, para consumidor final. E aquelas adegas que existiam aqui em Natal, muitas delas fecharam. Por quê? Pela condição tributária que nós tínhamos com o vinho, que não permitia os nossos empresários a competir com as empresas de outros estados. Então, nós fizemos, não é uma isenção para o vinho, não é nada disso, é uma readequação tributária que vai dar para os nossos empresários aqui do estado a chance de competir com empresas de outros estados. Então, o pacote é robusto, Diógenes, é amplo, como você disse, são 7 setores da nossa economia que vão ser impactados, e a gente não tem dúvida que vai trazer retorno para a economia do Estado, e você fazendo a economia do Estado crescer, Diógenes, automaticamente a arrecadação de ICMS ela vai crescer também. Isso é uma consequência natural. Secretário, antes do último ponto da nossa conversa, quando é que começa o refis? A gente enviou, eu entreguei pessoalmente em mãos ao deputado Ezequiel, que é o presidente da Assembleia Legislativa. Ele se comprometeu em tramitar o mais rápido possível. A gente espera essa aprovação para aí sim iniciar a operacionalização desse refis. Eu tenho a expectativa da gente começar isso a partir do dia 15 de outubro. É a expectativa que a gente está trabalhando. Secretário, por último, eu queria um comentário do senhor sobre a reforma tributária em discussão no Plano Nacional, em Brasília. O que esperar dessa reforma que está sendo proposta pelo governo, sabendo que temos pelo menos 5 propostas em tramitação já há muito tempo no Congresso Nacional. O que vai sair dali? Que coelho vai sair daquela cartola? Eu tenho trabalhado em várias frentes, mas bola de cristal ainda não tenho. Né? A gente saber o que vai sair de lá é difícil. Mas eu posso dizer a você o que eu espero que saia de lá. Tá? Primeiro, a gente
precisa discutir no Brasil essa questão tributária de forma mais ampla. Tá? A partir de uma reforma tributária que você desenha um modelo de país que você quer. Tá? É a partir das receitas que a União tem, que os estados e os municípios têm, que você vai desenhar as obrigações que esses entes vão ter. Tá? E também a gente não pode deixar de falar que é a partir de um sistema tributário que você desenha a economia de um país. Hoje nós temos um sistema tributário no Brasil que é muito concentrado na tributação sobre o consumo. Né? Isso traz uma perda de competitividade para o país absurda. Né? Então, o modelo que eu acredito era a migração dessa tributação excessiva no consumo para o patrimônio e renda. Essa deveria ser a discussão, por quê? Porque quando você reduz a tributação no consumo, Diógenes, você está estimulando o país a produzir, né? Os empresários investirem na produção, no empreendedorismo e não ficar concentrando o capital na renda, né? Que é uma realidade hoje no país. Então, Diógenes, eu acho que o modelo que a gente defende é esse, uma tributação, uma migração da base de tributação do consumo para o patrimônio, para a renda, mas, infelizmente, aí a gente vai para o pragmatismo. O que está sendo discutido dentro do Congresso Nacional é apenas uma simplificação do imposto sobre consumo. E, nesse contexto, Jorge, nós reconhecemos a necessidade dessa simplificação, mas também não podemos abrir mão das nossas políticas regionais. O Nordeste, o Brasil é um país continental, nós vivemos numa das regiões mais pobres do país. Então, nós precisamos respeitar, nessa reforma, as diferenças regionais que existem no nosso país. E, para isso, nós não vamos abrir mão, essa é a grande discussão do momento. O Nordeste, o Norte e o Centro-Oeste não abrem mão da instituição de um fundo de desenvolvimento regional que a gente possa trocar esses benefícios que nós temos hoje, os benefícios fiscais, que vão ser encerrados com a reforma tributária, com a instituição do IVA, né, do IVA amplo, que aí a gente tem esse fundo para a gente poder atrair empresas e investimentos aqui no Estado e no Nordeste e no Norte também. Essa é a discussão de momento que nós estamos travando com o governo federal. Nós não abrimos mão disso. A gente não pode fazer uma reforma para simplificar o sistema tributário e tornar as regiões mais pobres do país ainda mais pobres. Não cabe essa discussão, a gente tem que botar isso dentro da reforma para não sair de uma situação ruim para uma situação pior. Os governadores do Nordeste e do Norte, os secretários de Fazenda do Norte e do Nordeste e os nossos parlamentares não podem aceitar uma situação como essa. Essa vai ser a luta dentro do Congresso Nacional. Eu vou lhe poupar de comentar a volta da CPMF, num novo formato aí, de olho nos negócios digitais, nas transações financeiras pela internet. Aliás, segundo alguns, é a grande expectativa do governo. Tudo isso está sendo montado, discutido, tem muito em função desse novo imposto que está pintando por aí, secretário. Eu queria agradecer sua participação aqui no nosso programa e torcer para que o plano, né, de incentivo à economia do Rio Grande do Norte dê certo, que a gente possa ter um aumento de arrecadação. Por último, me veio agora aqui uma questão que é importante, tem a ver com a receita, tem a ver com esse momento de pandemia. Corremos o risco, no caso, os servidores do Estado do Rio Grande do Norte correm o risco de não ter seus salários, suas folhas pagas, todas de 2020 pagas este ano, secretário? De forma alguma, Diógenes. De forma alguma, isso é um compromisso da governadora. É o nosso maior dever, tanto eu quanto o secretário de Planejamento, o colega Aldemir, que a gente trabalha muito entrosado, tudo isso a gente está elaborando juntos. O nosso compromisso, se a gente atrasar um dia do salário do servidor, a governadora exonera a gente no dia seguinte. Então, pode ficar tranquilo, os servidores públicos estaduais. A gente encerra 2020 com todas as folhas de 2020 pagas e o nosso grande desafio agora, em 2021, é iniciar o pagamento das 2 folhas em atraso que ainda nós temos, reconhecemos e vamos honrar esse pagamento até dezembro de 2022, se Deus quiser. Secretário Carlos Eduardo Xavier, um dos grandes auxiliares da governadora Fátima Bezerra,
Obrigado por sua participação aqui no nosso programa, sempre gentil, sempre atencioso no atendimento à imprensa. Obrigado. Obrigado, Diógenes. É um prazer sempre estar com você. Um abraço.